Olá, eu sou o capitão de fragata Alessandro Roberto Santos, da Marinha do Brasil. Vim apresentar o artigo com o tema Aplicação de comunicação óptica intersatélite em informação em voo e missão de geolocalização. O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise de emprego da comunicação óptica intersatélite, Intersatellite Optical Communication, ISOP, na missão espacial de geolocalização, determinando a mínima potência óptica de transmissão a ser empregada em função da distância relativa entre satélites em determinadas topologias de formação em voo. O resultado dessa análise da precisão de geolocalização foi apresentado por Leonardo dos Santos na dissertação de mestrado Estudo das topologias de formação em voo em uma missão espacial de geolocalização composta por 3 satélites. Vou seguir esse roteiro, o objetivo, introdução, conceitos sobre antena matriz de fase óptica, Optical Phased Array, comunicação óptica no espaço livre, comunicação óptica intersatélite, topologia de formação em voo, simulação, resultados e conclusão. O cenário apresentado na tese do Leonardo, é com relação à missão Intelsat 2, que tem um dos objetivos principais de ser capaz de geolocalizar uma fonte emissora eletromagnética na superfície da Terra. E por meio de simulação das topologias de formação em voo, PCO, NCO e também String of Beats, e também fazendo uso da dinâmica do movimento orbital de um algoritmo de geolocalização baseado em medidas combinadas em Time Difference Interval, TDOA, e Frequency Difference of Interval, FDOA. E com isso, ele apresentou as precisões de geolocalização em cada topologia de formação em voo. O resultado que o Leonardo apresentou em sua tese, sua dissertação, foi que as maiores distâncias relativas na formação em voo oferecem uma melhor precisão de geolocalização. Mas só que os autores desse trabalho fizeram a seguinte pergunta: se nessas formações de voo fossem utilizados enlaces de comunicação óptica intersatélite, qual a mínima potência óptica de transmissão a ser empregada em função da distância relativa entre os satélites que ofereça a melhor precisão de geolocalização? Dependendo da resposta, irá mostrar a possibilidade de emprego de dispositivos transmissores fabricados por nanofotônica em silício, como as antenas matriz de fase óptica, chamadas de Optical Phased Array, que utilizam baixa potência de transmissão na escala de miliwatts. Então, o que é uma antena matriz de fase óptica? As antenas ópticas Phased Array têm um funcionamento semelhante ao das antenas Phased Array na faixa de radiofrequência. A diferença dela está no direcionamento dos feixes, que é por meio do controle de fase da luz irradiada por cada antena óptica, sem necessidade de partes móveis. As vantagens desse tipo de antena é o seguinte: é uma maior velocidade de apontamento que no sistema cérvico-mecânico, oferecendo uma maior precisão e uma pequena dimensão, porque essas antenas elas são fabricadas, elas são projetadas na casa dos microns, E além disso, oferecendo um baixo peso. Atualmente, existem poucas citações de Optical Phased Array em nanofotônica integrada em silício para aplicações espaciais. Esses 2 artigos apresentados aqui na tela, ela apresenta uma sugestão de aplicação de Optical Phased Array em missões espaciais que utilizam comunicação óptica no espaço livre, que é um método de transmissão de dados, voz e imagem por meio do feixe óptico modulado, sem meio físico de propagação, e com a possibilidade de oferecer grande largura de banda, grande imunidade e imunidade de interferência, além de alta velocidade de transmissão de dados. E hoje em dia já tem uma grande gama de estudos sobre esse assunto, na parte espacial, na parte submarina e também na parte terrestre. Para aplicações espaciais, comunicação óptica no espaço livre é dividida em 3 partes. A comunicação óptica intersatélite, a comunicação óptica terra-espaço, uplink, o espaço-terra downlink, e também o espaço profundo, o deep space. E nosso foco nesse trabalho é exatamente a comunicação óptica intersatélite, que atualmente é considerada uma nova fronteira
na tecnologia de comunicações. Então, a comunicação óptica por satélite, o desempenho do link entre satélites e uma missão espacial é definido como pela distância relativa entre satélites, pela potência transmitida e recebida e o comprimento de onda, o diâmetro de abertura de transmissão e o de recepção no feixe óptico e os erros intrínsecos dispostos por um ângulo de erro de precisão de apontamento, o de 3 dB, e o diâmetro do receptor. Então, isso é possível gerar um modelo analítico cuja mínima potência a ser transmitida em função da distância relativa entre os satélites, né, e considerando o ângulo de precisão de apontamento, que é representado por esta equação, onde M e N são exatamente a indicação de cada satélite, né, 1, 2 e 3. As topologias de formação utilizadas nesse trabalho são qual? A Proto Circular Optic, PCO, né, que utiliza é baseada nas equações de Claude-Sherry-Richard, equação CW, e utilizam a teoria de líder-seguidor. Né? Também a Natural Multi-Signal Navigation, a NMC, utiliza baseada nas mesmas equações, utilizando estrutura virtual. A formação String of Bridge, né, utiliza as equações relacionadas ao problema de dois corpos, né, utilizando rastreamento orbital, e a Non-Coplanar Oscillator, NCO, utiliza o problema de dois corpos, utilizando rastreamento orbital. Agora, passando para simulações de resultados, utilizando os dados apresentados na dissertação do Leonardo, foram utilizadas 4 topologias de formação, né? A PCO, a NMC, a String of Bit e a NCO, apresentadas no slide anterior. Entre 3 CubeSats, né, de tamanho 12U, uma fonte emissora, né, localizada na superfície terrestre em São José dos Campos, e utilizando um modelo não esférico da Terra, a fim de que a distância da fonte emissora no centro do planeta seja a mais real possível, e sob efeito das perturbações de J2 e arrasto atmosférico. Então, o que aconteceu? Foi concluído na sua tese, na sua dissertação, que as maiores distâncias relativas ofereciam as melhores precisões de geolocalização. Complementando esses dados preliminares, né, foi incluído, né, o emprego do FSO por meio do enlace de comunicação óptica intersatélite entre CubeSats, com o objetivo da troca de informações entre si, dados sobre o posicionamento do alvo, controle de atitude, manutenção relativa e etc. E cada satélite haveria um sistema de transmissão e recepção embarcado, utilizando esses parâmetros. O resultado esperado dessa vez é o seguinte, que a potência mínima de transmissão, considerando sem perdas e com perdas de 3 dB causadas pela precisão de apontamento do laser. Para a formação String of Bit e não coplanar oscillator, foi considerado as distâncias relativas entre satélites iguais e a variação da distância relativa entre 0,1 a 1.000 km, com uma altitude de 400 km e inclinação da órbita de 50 graus. O resultado apresentado foi esse gráfico, para a formação String of Bit, né, que é representada pela figura do lado direito, foi gerada uma precisão de geolocalização de 257,1 km, né? E uma distância relativa de 343,53 km. Sem erro de precisão, para completar esse enlace, seria necessário uma potência de 19,8 mW e com erro de precisão, uma potência de 39,6 mW. Passando para a formação NCO, né, a precisão de localização é de 70,13 metros, certo? Com uma distância relativa de 649,62 km, cuja seria necessário uma potência mínima de 70,8 mW, caso não houvesse erro de precisão, e caso houvesse um erro de precisão de 3 dB, a potência passaria para 141,6 mW. Para a formação PCO,
né, foi considerada uma distância relativa entre os satélites igual a 250 km. E o ângulo entre o satélite S1, que está no centro da circunferência, para o S2, que é o satélite seguidor, era igual a 0 graus. Então, foi determinado que a distância relativa entre os satélites seguidores S2 e S3 entre 0,1 a 1.000 km, com uma altitude de 400 km e inclinação da órbita de 50 graus. Então, foi realizada as seguintes simulações. Uma com a distância relativa em função da variação do ângulo entre os CubeSats S2 e S3, tá? Entre 0 a 180 graus e 0 a menos 180 graus, e a potência mínima a ser transmitida em função das distâncias obtidas em cada ângulo de fase. Então os resultados são apresentados nesse gráfico. O primeiro é com relação à distância relativa em função da variação do ângulo entre os CubeSats S2 e S3. Então, foi uma precisão de localização de 68,87 km, e o ângulo entre os satélites foi de 75,18 graus, representando uma distância relativa de 304,58 km. Para a distância entre 0 a menos 180 graus, a precisão de localização passou para 58,28 metros, com o ângulo entre os satélites de menos 100,58 graus e uma distância relativa de 385,86 km. E a potência mínima relativa, né, foi obtido o seguinte. Para a distância relativa de 304,58 km, foi uma potência de 15,49 mW. Com erro, passa-se a 30,98, né? Para a distância relativa de 385,36 km, passa para 24,91 mW e com erro de 49,82 mW. E para 250 km, a potência vai de 10,48 mW, passa para 20,96. Para a formação NMC, foi considerado a distância centro da órbita aos CubeSat de 250 km. E a distância relativa variou entre 0,1 a 100 km, mantendo as mesmas altitudes e órbitas. Foi realizadas duas simulações também, a distância relativa em função da variação do ângulo de fase entre satélites, de forma que os ângulos fossem iguais, né? O primeiro ângulo com 120 graus, com precisão de equalização de 47,2 metros, e o segundo ângulo entre os CubeSats de 123,6, com precisão de localização de 47,15 metros. E a potência mínima a ser transmitida. O primeiro resultado, para o ângulo de 120 graus, obteve uma distância relativa igual a de 433 km. E para o ângulo de 123,16, né, a precisão de localização foi de 47,15 km, com a distância relativa de 439,35 km entre satélites 2 e 3, e entre satélites 1 e 2 e 1 e 3 de 428,37 km. E a potência mínima a ser transmitida em função da distância relativa do CubeSat foi de 31,7 mW, sem erro, e 63,4 mW, com uma distância relativa de 433 km, 32,5 mW e 64,1 mW, caso haja um erro de 3 dB, para distância relativa de 439,75 km, e 30,86 mW e 61,32 mW para distância relativa de 428,37 km. Com isso, a seguinte conclusão, que as formações em voo entre CubeSats analisadas, as potências de transmissão são da ordem da grandeza de 1000 watts, não sobrecarregando o subsistema de energia do CubeSat e possibilitam o emprego de nanodispositivos que toleram essa quantidade de energia. E grande dependência da precisão de apontamento do feixe de laço de comunicação óptica intersatélite, a potência mínima a ser utilizada é duplicada devido a esse efeito. Agradeço à Marinha do Brasil, à Força Aérea Brasileira, ao ITA, ao PPGAL e ao Grupo de Pesquisa E2MOC por esse trabalho. Obrigado.